Então, continuando com negociação, segunda parte. Depois que nós falamos sobre os 3 critérios para analisar um método, os autores começam a falar, os autores que eu estou falando, tá, são os autores do livro Como Chegar ao Sim, lembrem. Eles diferenciam a posição de interesse. E esse é um ponto essencial para entender um método de negociação. Se vocês entenderem a distinção entre posição e interesse, vocês entenderam metade do método. Tá? O que diferencia uma posição do interesse? Tem uma pergunta que eu faço em aula já faz alguns anos e ela continua sendo pertinente. É interessante. Eu pergunto em quem vocês votariam ou votaram nas últimas eleições. Lula ou Bolsonaro? Ou seja, Haddad ou Bolsonaro? Qual partido vocês escolheram? Qual posição vocês escolheram? O que eles representam? Eles representam efetivamente uma posição, esquerda e direita. Eles representam uma vontade. Eu quero que seja esse candidato. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer para identificar os interesses? Por quê? Por que vocês votariam no Bolsonaro, ou por que vocês votaram no Bolsonaro, ou por que vocês votariam ou votaram na esquerda, no Haddad, né, que representava o Lula naquela última eleição. Bom, eu votei no Haddad porque eu queria políticas sociais. Eu estava preocupado com a educação, com políticas sociais, e essas eram as bandeiras levantadas pelo partido. Eu votei no Bolsonaro porque eu estava preocupado com segurança pública, eu não aguentava mais corrupção, eu não queria que o PT voltasse ao poder, eu sou uma pessoa de direita, eu sou uma pessoa preocupada com os valores morais da família, etc. Eu sou um armamentista, eu acho que as pessoas têm que ter liberdade, eu sou um liberal. Essa é a minha posição. Quando eu identifico essas questões, eu posso perguntar para outra pessoa, bom, se esses são os motivos que te levaram a votar no Bolsonaro ou no Haddad, não existiam outros candidatos que defendiam as mesmas bandeiras? Não existia candidato que tinha as mesmas bandeiras de políticas sociais, de preocupação com a educação? Não existiam os mesmos outros candidatos que também defendiam um Estado menor, uma proposta mais liberal, mas também ao mesmo tempo preocupado com os valores da família, religiosos, etc. Se vamos pensar assim, existiam. Então, a partir do momento que eu identifico quais são os interesses legítimos das pessoas, eu posso apresentar alternativas. Se eu fico fixado numa posição, eu não consigo mudar a cabeça da pessoa. Se eu tento desmerecer a posição da pessoa, se eu ataco a pessoa, eu não chego a lugar nenhum. Então, se eu digo, o Bolsonaro é um boçal, o Lula é um corrupto, eu não chego a lugar nenhum, porque a pessoa vai se defender. O ego dela vai se identificar com essa posição, e ela não vai sair dali. Agora, se eu reconheço os interesses da outra parte como legítimos, realmente o Bolsonaro representa isso, realmente o Lula representa aquilo, eu posso tentar, eu valorizo a percepção daquela pessoa sobre a realidade, eu valorizo o que aquela pessoa entende como valores relevantes, e a partir disso eu posso apresentar uma alternativa, que não seja aquela posição. E foi isso que muita gente tentou fazer nas eleições, eu tentei fazer isso nas eleições e não funcionou. Bom, porque aí entram outros aspectos, principalmente os aspectos emocionais. Paixão. Quando envolve política e quando envolve futebol, quando envolve algumas questões desse tipo, tem gente que tem dificuldade de separar o aspecto emocional do aspecto racional. Mas aí é um outro problema. Esse exemplo, ele é um exemplo limite, um exemplo extremo. Muitas vezes, na realidade, na prática, não é um bom exemplo. Mas ele demonstra como a gente consegue entender o que são interesses e o que são posições. Posições é aquilo que eu digo, eu quero esse candidato e pronto, eu não quero ouvir nada, não me interessa o que a outra pessoa tem a dizer. E é isso que tem acontecido ultimamente na política no Brasil, a polarização. As pessoas não escutam o que a outra pessoa tem a dizer,
se ela já defende uma bandeira diferente da sua. Mas vocês, como vão ser negociadores, como vão ser racionais, não podem fazer isso. Principalmente porque vocês vão atuar como advogados. Então vocês não podem abraçar a causa do cliente de vocês como sua. Pelo menos não no aspecto emocional. Isso é muito importante. Vocês, como advogados, como procuradores das partes, não podem ter esse aspecto emocional. Vocês vão levar em consideração o aspecto emocional para o cliente de vocês, para explicar as questões para o cliente de vocês, mas vocês não podem abraçar e vocês não podem colocar para dentro essas emoções do cliente. Você tem que ter esse distanciamento, senão vocês não vão ser bons negociadores e vocês não vão ser bons advogados. Um outro ponto abordado no método, prévio ainda ao método em si, é que quanto mais pessoas existem negociando, mais difícil se torna a barganha de uma posição. Se eu coloco uma posição, pergunta em aula, qual é o melhor time do Brasil? E as pessoas simplesmente defendem o seu time, eu não vou chegar a lugar nenhum. Porque as pessoas não estão separando a sua emoção, a sua posição dos interesses. Ou seja, separando o que eu quero que seja verdade do que é a realidade. Todo mundo sabe que o melhor time do Brasil é o Grêmio, o Flamengo está numa fase boa, mas isso é bobagem, né? Tô brincando. Há o risco também de colisões artificiais e acordos que não consideram o real interesse das partes quando a gente tem várias partes negociando, que é o que acaba acontecendo também no aspecto político. Quando há várias partes negociando, elas se baseiam muito mais em posições e acabam se alinhando com alguém que elas acham que vai ganhar do que efetivamente buscando interesses. É só vocês verem as colisões políticas que ocorrem em período de eleições. Nós temos partidos com interesses absolutamente opostos, diametralmente opostos um ao outro, que acabam muitas vezes se coligando para tentar ganhar. E que vitória é essa? É uma vitória de pirro, é uma vitória que não alcança resultados práticos. E qual é a forma que eu devo negociar? Isso é uma outra questão. Como vocês negociam? Vocês têm uma postura afável ou uma postura um pouco mais dura? Qual é a postura adequada? O que seria uma postura afável? Vocês podem ver no material, tem uma tabelinha. Postura afável, os participantes são amigos, o objetivo é entendimento, faça concessões para cultivar o relacionamento, seja afável com as pessoas e com o problema e confie nos outros. Vocês são assim? Ou vocês têm uma postura mais dura? Eu considero que a outra parte com que eu estou negociando é meu adversário, eu quero ganhar, o meu objetivo é vitória, eu sou duro em relação às pessoas e ao problema e eu desconfio dos outros. Eu confesso que eu adoto muitas vezes essa postura, principalmente no que tange a confiança. Eu sempre acho que é o que as pessoas estão tentando me passar a perna. Eu sempre acho que as pessoas estão inventando. Eu sou bastante desconfiado. Por que eu sou assim? Não sei. Então, já me perguntaram, professor, você tem que fazer análise para descobrir por que não confia. Não sei. Eu sei que quando eu estou negociando, eu presumo, muitas vezes, que a outra parte não está sendo exatamente honesta, que o que está redigido no contrato talvez vá me prejudicar. E eu tenho bastante dificuldade de confiar naquilo que não é concreto, que não está no documento, talvez por ter uma visão mais legalista ou mais positivista, né? Precisa estar documentado, escrito, mas, enfim, a autoanálise é muito importante numa negociação, me identificar como negociador e quais as minhas qualidades enquanto negociador e quais os meus pontos que eu preciso arrumar, quais são os meus defeitos enquanto negociador. Esse é um dos meus defeitos. Eu desconfio muito. A questão é também como colocar a desconfiança para evitar que isso se transfira para a pessoa. A desconfiança tem que ser colocada de uma forma também com que eu não ataque a outra pessoa. Que a outra pessoa não se sinta atacada. Esse é outro problema. Então, qual é a postura mais adequada? Ser afável ou ser áspero? Se eu estiver lidando com alguém que é afável e eu sou áspero, eu vou sair vitorioso, eu vou ganhar, eu vou obter vantagens em relação a essa pessoa. Lembre sempre, uma vantagem não é necessariamente uma vitória. Eu posso ter uma vantagem agora e isso no futuro me prejudicar. Mas basicamente os autores falam que eu não preciso nem ser afável ou áspero.
eu tenho que ter, eu posso ser afável com as pessoas, eu devo ser afável com as pessoas e duro em relação ao problema. Então eu trato a pessoa bem, eu trato a pessoa de forma cordial, de forma respeitosa, mas o problema ele tem que ser atacado, ele tem que ser atacado de forma dura e eu não posso ceder em relação ao problema. O problema ele tem que ser analisado com base em interesses. Então, o que seria o método adequado? Seria baseado em princípios e não afável ou duro. O que é baseado em princípios? Os participantes são solucionadores de problemas. Eu olho para a outra parte, para o outro advogado, como alguém que vai me ajudar a resolver um problema. Eu vou fazer perguntas para ele para apontar quais são os problemas que ele tem, como eu posso resolver o problema dele e como ele pode me ajudar a resolver o meu problema. Fazer perguntas é uma das formas mais interessantes de resolver uma negociação. Saber fazer as perguntas corretas no momento correto. Separar as pessoas do problema, ou seja, eu sou afável com as pessoas e duro em relação ao problema. Continuar a negociar independentemente da confiança, essa é uma outra questão. Mesmo que eu seja uma pessoa desconfiada, a melhor alternativa geralmente é continuar negociando. Porque se eu fugir da negociação, o que vai acontecer? Eu vou ir para uma decisão judicial, eu vou para um litígio, que o resultado foge ao meu controle. Eu perco o controle da decisão se eu não negocio. A outra parte pode usar uma autotutela, ela pode abdicar, ela pode partir para a violência. Não sei. Mas eu perco o controle quando eu não negocio. Concentrar-se em interesses, não em posições. Então, explorar interesses, evitar estabelecer um resultado, ou seja, eu só aceito se for assim. Eu sei que isso é difícil. A gente sempre tenta estabelecer um resultado, mas eu tenho que estabelecer diferentes resultados dependendo da estratégia adotada pela outra pessoa. A gente vai abordar cada um desses pontos, tá? Inventar opções de ganhos mútuos. A capacidade de criação de ideias é muito importante numa negociação, fazer brainstorming. A gente vai falar de algumas ferramentas para criar ideias, mas ser criativo é extremamente relevante. Não ter um único resultado como meta, porque aí é uma posição. E insistir em critérios objetivos. Bom, o dólar custa R$5. Eu posso não achar justo que o dólar custe R$5, mas ele custa. O valor de mercado de um carro, ele não vai alterar só porque eu gosto muito desse carro. Então, critérios objetivos. Ser objetivo em relação aos problemas. Parece óbvio isso, mas quando as emoções estão instaladas, geralmente os critérios não ficam objetivos. Tentem vender uma casa em que vocês investiram o tempo de vocês. Que vocês deram tudo para comprar aquela casa. Vocês vão achar que essa casa vale muito mais do que o mercado diz. Continuamos no próximo vídeo, na verdade continuamos na próxima aula que nós vamos tratar desses 4 pontos do método. Tá? 4 pontos são: separar as pessoas do problema, concentrar-se em interesses não em posições, inventar opções de ganhos mútuos e insistir em usar critérios objetivos. Podem ir estudando se quiserem. Um abraço.